E aqui se diz, olha aí nessa sequência, no verso 10, como está escrito, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou de suas obras, como também Deus descansou das suas, conforme o que foi mencionado anteriormente no verso 3, quando fala dessa analogia de Deus que trabalhou, no sétimo dia descansou. E aqui está dizendo, nós já tivemos muita vida com trabalhos e perrengues, mas o trabalho que nos deu acesso ao descanso foi o trabalho que Jesus realizou, está consumado, está pago. Ele ressuscitou para vindicar, para validar, para significar eternamente o que ele fez por mim e por você, de modo que o meu trabalho é descansar nele, o meu trabalho está feito, o meu trabalho está pago. Pago. E aqui é isso que é dito, porque aquele que entrou no descanso de Deus vive a experiência que Deus viveu no Gênesis. Descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Quando pela fé eu tomei posse, e eu tomei posse pela fé a primeira vez no dia 18 de julho de 1973, eu tomei posse pela primeira vez. De lá para cá, eu vou aumentando a extensão da minha posse. As minhas mãos espirituais vão crescendo, eu vou tomando posse. Todo dia eu tomo posse de mais coisas, mais coisas. Conclusão, 47, 48 anos depois, a paz que me habita é quase concreta. Concreta. Dá a impressão de que se eu enfiar a mão na boca, eu pego nela. Ela está aqui. Ela me habita. Não só eu tenho paz com Deus, porque eu sou justificado, eu descansei da minha angústia de me auto-justificar, a minha justiça própria, feita da presunção das minhas boas obras, para com elas eu constranger e agradar a Deus, tudo isso acabou. Significa que eu não produzo mais boas obras? Não, elas nascem de mim naturalmente como um fruto. Como um fruto. Eu nem penso mais no assunto. Eu estou justificado pela fé. Eu entrei no descanso. Jesus ressuscitou e Paulo diz que eu me assentei nos lugares celestiais com ele em Cristo Jesus. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e me assentei com ele nos lugares celestiais. Isso é o que a fé me diz e eu tomei posse. É a promessa para mim. Agora, além disso, a experiência dessa fé cresce de tal maneira que você aprende o contentamento, que você aprende o descanso, que você aprende a crer em toda e qualquer circunstância, que você, depois de um tempo, não precisa mais de nenhum afago da existência, porque você sabe que aquele que fez a promessa é fiel e você sabe que não há nada que possa te acontecer que desconstitua o Evangelho e a palavra e a promessa de Deus na sua vida. Como não tem poder em nenhuma dimensão universal que desconstitua o universo na minha vida, você entendeu? Isso é fazer a boa nova ser acompanhada pela fé, sem duro coração de incredulidade, praticando o amor de Deus com naturalidade todo dia na vida, com uma pacificação que excede. Então veja,
Aquele que entrou no descanso de Deus descansa da neurose. Aí você me pergunta, o que é que eu preciso fazer para entrar no descanso de Deus? Primeiro, está dito aqui e repetido, você tem que crer, não pode ter um duro coração de incredulidade, e o sinal da fé é a prática. É praticar, 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 praticar todo dia. Praticar é equivalente a frutuar, a dar fruto, a dar fruto e a dar fruto. Essa é a primeira coisa. Sem isso é impossível entrar no descanso. Você vai viver de crença em crença, de culto em culto, de congregação em congregação, mas você vai ser um ansioso, angustiado, aflito, apavorado, com medo de morrer ou, paradoxalmente, com vontade de se suicidar. E vai de depressão em depressão, de pânico em pânico, de angústia em angústia, não entende. Diz, o evangelho fracassou, como eu ouço quase todo dia. O evangelho fracassou. Caio, como é que pode eu crer e isso não se materializar como benefício para mim? Não. Você tem crenças, meu filho, minha filha. Você só foi batizado cristão, nasceu numa sociedade cristã, foi criado, entre aspas, num lar cristão, fez parte de tudo que você chama cristão, mas Deus não tem compromisso com nenhuma dessas crenças cristãs, a menos que elas se transformem numa entrega. Entrega, confiança, prática, fidelidade, prosseguimento perseverante, resiliente, resistente, atravessando tribulações e turbilhões de agonia, se apresentando do outro lado do tubulão das ondas de Nazaré existencial do lado de lá e dizendo, cá estou eu, Senhor. E a fé que tu me deste me trouxe até aqui, porque o meu coração não temeu. Isso é poder, isso é evangelho, isso é boa nova. Essa é a diferença, essa é a distinção. Isso é aquilo que nenhuma filosofia de nenhum filósofo, de nenhum pensador realiza. Isso é aquilo que nenhuma psicologia de nenhum dos mais queridos mestres da alma consegue realizar no final. Eles trazem paliativos, não soluções dramaticamente finais. Mas você, se você crer, você pode ter acesso. O acesso está facultado, está franqueado a qualquer um de nós que creia. A gente pode descansar, é uma coisa que eu fiz há muito tempo. Eu parei de me ocupar de qualquer que seja a perspectiva de autojustificação, de eu não tenho explicações a dar a Deus, eu não dou explicações a Deus há muitos anos, se é que algum dia eu dei alguma, talvez nos primeiros dias de convertido. Mas depois, eu vivi toda a culpa que eu vivi em 98, 99 e nos anos seguintes, sem dar explicação a Deus. E sem achar que Deus tinha virado as costas para mim. E sem medo de morrer. Sabia que se eu morresse, eu ia abrir os olhos para Jesus, que entre mim e ele ninguém se interpôs nem se interporá. Tinha um descanso dentro de mim, uma certeza de que eu podia descansar no descanso dele. Ele expirou no meu lugar e descansou o espírito e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ao dizer isso ele entregou o meu. E ao ressuscitar dos mortos, eu ressuscitei com ele.
e ao ir acima de todo principado, potestade, poder e dimensão, ou dimensões universais, me levou junto com ele. Subindo às alturas, levou o cativo o cativeiro e me concedeu o dom inefável, o dom da graça sublime que me habita. Eu descansei das minhas obras. Significa que eu não pratico as boas obras? Eu vou repetir pela terceira vez hoje. Pratico naturalmente, como uma árvore pratica boas obras, pelo fruto que ela dá naturalmente. Fruto, fruto, fruto. A minha jabuticabeira aqui embaixo não tem que fazer nada a não ser molhar e expor lá ao sol. Tem dias que ela amanhece lotada, pretinha de frutos. Não fez nenhum esforço, não andou para nenhum lugar, só processou quem ela é, deu fruto, fruto, fruto. Eu tenho uma oliveira do lado dela, que ainda está jovem. Estou esperando que ela comece a dar azeitoninhas. Vai ser um processo natural, ela não está fazendo nenhum esforço. Todas as outras árvores, siriguela, que eu nunca fui lá, sacudir o pé, botar, fazer imposição de mãos, vem fruto, vem siriguela, brota, acontece. As mangas, com a pitangueira gostosa, ela dá o fruto, eu vou lá e pego e como, me deleito, é natural. Assim é o fruto do Espírito Santo em mim, é o fruto do Evangelho em mim, ou em qualquer um que creia, você entendeu? Esse frutuar decorre do descanso. Quanto mais eu confio, mais eu dou fruto. Quanto mais eu confio, mais eu dou fruto. Quanto mais eu descanso, mais frutuoso eu me torno. E pode acontecer a mesma coisa com você também. E aí, verso 11 diz, esforcemo-nos. Aí você diz, como? Não é só descansar. O esforço é descansar. Porque a gente não consegue descansar. A gente quer tomar coisa no peito e na raça. E em Cristo Jesus já está tudo feito. E eu dou o fruto do Evangelho, que é lindo, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, justiça, domínio próprio e tantas outras coisas da mesma natureza, quando eu descanso e deixo o Evangelho frutificar em mim. Então, a grande tentação é não descansar, é não entregar. Aí o escritor de Hebreus diz, esforcemo-nos por descansar, ou seja, aprenda a descansar. O teu trabalho é descansar em mim, como diz a letra da música do Josué e do Jefinho. O teu trabalho é descansar em mim. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso significa, paradoxalmente, o oposto. Descanse para tomar posse do descanso. Se você não confiar, não baixar a guarda, não crer que já está tudo feito, você não vai realizar o esforço do descanso, que é o que te introduz à bênção da posse pela fé de todas as coisas. Então vem o verso 12 e diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma, a psique, de pneuma, de espírito, juntas orgânicas de tudo aquilo que a gente chama junta, ligamentos, musculatura, encaixe ósseo, são as minhas juntas. A palavra de Deus separa
juntas de medula no sentido de que no passado, na antiguidade, era um grande mistério como as coisas funcionavam. Desde 500 anos antes de Jesus, esse estudo da neurologia mais tosca iniciou. E nos dias em que a Epístola aos Hebreus foi escrita, isso ainda era um grande mistério. Eles achavam que poderia haver uma sede para a alma, uma sede para o espírito. E o escritor de Hebreus está dizendo, olha, não existe nenhuma realidade de penetração, de olhar, de compreensão, de nenhuma natureza que vá trazer para nós a explicação do que pode significar esse descanso. É confiança esse descanso, e é confiança na palavra. Aí ele dá uma ilustração do significado exacerbado da palavra para um povo que vivia em total estado de ignorância. Para nós, hoje em dia, essa descrição dos versos 11 e 12, no sentido orgânico da descrição, neurológico da descrição, psicológico da descrição, já está tudo explicado. A gente já sabe que não tem sede do espírito em lugar nenhum do corpo. Nem a sede da psique material habita nenhum lugar do corpo. A gente sabe, a gente desenvolveu muito tudo isso. Mas no passado a ideia é essa. Olha, o que para vocês é um mistério até sobre o corpo de vocês, sobre a mente de vocês, sobre a alma de vocês, está tudo completamente destrinchado, deslindado, entendido, exposto, penetrado. O ser de vocês está todo compreendido pela palavra que penetra nos meandros de cada um de nós. E então se prossegue dizendo que todas essas coisas, juntas, medulas, estão todos claros e nítidos diante da palavra de Deus, que é apta também para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Penetra o nosso inconsciente. Aquilo que nos comportamos daquele modo, ou porque a revelia, determinado comportamento às vezes aparece, ou atitude, ou sentimento, ou emoção. Todas essas coisas estão iluminadas, elas não são mistério para a palavra, que não é um livro, para essa palavra que é a própria razão, o logos da criação, em quem eu sou feito, por meio de quem eu fui criado, em quem eu me mantenho. Está tudo isso, está no logos, está na palavra, está na razão de ser da existência. Essa é a palavra, esse é o evangelho, no qual eu confio. E quando eu confio nele, eu confio que ele é palavra de Deus para todas as dimensões do meu ser. Ele é palavra de Deus para todas as dimensões do meu ser, consciente, inconsciente, orgânico ou imaterial. É a palavra, é essa promessa, é nesse descanso multidimensional que eu sou chamado a entrar, a entregar minha ansiedade psíquica, minhas dúvidas mentais, ou minhas incertezas espirituais, ou de qualquer outra natureza, ou minhas dores, ou minhas angústias de natureza psicológica, seja lá o que seja, a palavra pervade, permeia tudo isso. E tudo isso pode se beneficiar dessa palavra do seu poder,
que é o evangelho que você está ouvindo agora, saindo da minha boca, como promessa da mesma boa nova. E além disso, se diz, e não há criatura que não seja manifesta na presença dele, da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Descobertas e patentes. Descobertas e patentes. Eu tenho tido a experiência disso durante a minha vida, crescentemente, de quanto mais luz, lucidez espiritual eu ganho, mais eu vejo a palavra ser capaz de operar na minha alma, na minha mente, no meu espírito, no meu sistema nervoso, na minha psique. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu confio, quanto mais eu descanso, quanto menos eu me explico, quanto mais eu apenas me dou, mais paz eu tenho, mais beneficiado por essa palavra que pervade tudo, da qual nada nem ninguém se esconde e que penetra as regiões mais impenetráveis e indevassáveis do meu ser. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. E aí, porque eu sei que ele me ama, e eu sei que eu fui criado pela palavra, se eu fui criado pela palavra, se o universo todo foi criado pela palavra, eu repito, a palavra não é um livro, a palavra é de Deus, Deus e a palavra são uma manifestação só, de modo que é essa razão que dá sentido a tudo, é esse espírito de toda luz, é esse poder que cria todas as dimensões, é aquele em quem eu fui criado. E se eu fui criado por essa palavra, por que eu não me entregarei? Por que eu não confiarei a minha vida, a minha mente, a minha alma, as minhas emoções, a minha existência, o meu comportamento, a minha atitude? Por que eu não submeto a essa palavra os meus pensamentos? Por que eu não me dobro diante da razão de Deus? Por que eu não dou razão a Deus? Porque se eu der razão a Deus pela fé, eu entro no descanso. Se eu der, portanto, razão a Deus pela fé, eu entro no descanso. Jesus, eu peço agora que essa palavra explicada com rapidez, com simplicidade, porque eu falaria o dia inteiro a respeito disso, alcance, tenha alcançado, se torne clara, nítida, perceptível, tenha ganho estrutura, arquitetura de luz para o entendimento de cada pessoa. É o que eu peço que aconteça agora, é o que eu sei que está acontecendo na vida de muitos. E acontecerá toda vez que essa palavra for ouvida. Em nome de Jesus. Amém e amém.